propósito, disciplina e motivação, hospitalidade, encantamento de pessoas, excelência, benchmarking e humildade na vida em condomínio. Pois é, gente, isso tudo eu vou falar neste vídeo de hoje com base num episódio da série The Bear, que vocês podem conferir na Disney Plus, que assim, me marcou profundamente. E se você acha que não tem nada a ver uma série de TV com a vida em condomínio, então eu te convido a ficar comigo neste vídeo até o final. Enquanto roda a vinheta, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo do canal número 1 em entretenimento condominial da internet. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Vou Chamar a Síndica. Eu sou Catarina Anderaus, jornalista e síndica do meu condomínio. E você, que acompanha o meu canal há bastante tempo, sabe que de tempos em tempos eu trago aqui para o canal algum vídeo comparando a vida em condomínio com alguma série, algum filme, alguma coisa aí de cultura pop que eu consegui identificar alguma conexão. E já fazia bastante tempo que eu não fazia um vídeo desses. Se eu não me engano, o último que eu fiz foi sobre o filme de um vizinho, o pior vizinho do mundo, acho que é esse o nome, que é um filme com Tom Hanks, e que eu amei esse filme, e trouxe muita coisa bacana para a vida em coletividade, a vida em comunidade. E se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição do vídeo que você pode conferir depois, tá bom? Mas hoje eu trago aqui uma análise, uma comparação e 8 lições que eu tirei de um episódio específico da série The Bear, que está aí sendo super comentada. É o episódio de número 7, chamado Forks, ou traduzindo para o português, Garfos, da segunda temporada dessa série, que é assim um primor, gente. Fazia muito tempo que eu não vi uma série tão bacana, tão bonita e tão dramática e que mexe tanto com os sentimentos como essa. E eu acabei de assistir esse episódio faz, acho que, sei lá, estou gravando aqui no domingo, eu acho que eu assisti na quinta ou na sexta-feira. E esse episódio mexeu muito comigo, fui ler a respeito dele, em fóruns, matérias e vídeos, eu vi que realmente foi um episódio que marcou a vida de muita gente. O pessoal aí fez um burburinho em cima desse episódio. E aí, gente, eu trago essas 8 lições que eu tirei e que tem absolutamente tudo a ver com a vida em condomínio, especialmente para a vida do síndico, né, e também dos funcionários em alguns pontos. E aí, gente, eu fiquei tão empolgada que, assim, eu escrevi em papel mesmo o meu roteiro, então eu vou ficar consultando aqui de tempos em tempos, para eu poder discorrer aqui sobre esse vídeo. E aí já faço aqui um disclaimer, sim, haverá spoilers. Então, se você pretende assistir essa série, então, de repente você guarda esse vídeo aí na manga para você assisti-lo depois que você maratonar a série. Mas também, se você acha que tudo bem saber, eu não vou fazer grandes revelações aqui, até porque eu estou na segunda temporada ainda. Na verdade, eu já comecei a terceira temporada. E não vou falar nada assim que seja bombástico para o desfecho da série, mas é sempre importante, por ética, também trazer aqui esse disclaimer. Então fica aqui o aviso, irei falar de detalhes deste episódio. E aí, gente, para quem não conhece a série, quem não assiste e que pode querer ir embora desse vídeo sem dar uma chance, fica comigo, porque o que eu vou trazer aqui para vocês são coisas muito práticas para a vida em condomínio, mesmo que você não tenha
assistido ou que você esteja completamente por fora e não tenha vontade de assistir a série. Fica comigo porque vai ter muita coisa legal que eu vou trazer para a sua reflexão. E aí, só para dar um contexto geral, essa série The Bear é a respeito do Carmy, que é um chefe de cozinha super renomado, que volta para a cidade dele, que é Chicago, nos Estados Unidos, para assumir o restaurante que é do irmão dele, que faleceu, e o irmão deixou o restaurante para ele. E o restaurante está um caos, super bagunçado, e o Carmy é um cara que já está em altos patamares da culinária, trabalhou num restaurante que tinha estrela Michelin, e ele era muito reconhecido pela qualidade do trabalho dele. E aí ele chega numa lanchonete meio fuleira, que era do irmão dele, e ele vem com aquela vontade de transformar aquele lugar e de fazer algo realmente memorável e muito bonito, com bom atendimento, e por aí vai. E aí, nesse restaurante, o sócio do irmão dele é o Richie, que é um cara que no começo a gente tem ódio dele, porque ele tá completamente revoltado, mal educado, xinga todo mundo, bagunça demais ali a operação. Mas na verdade ele é um cara que tá muito perdido, porque o sócio dele, que é o irmão do Carmy, eles se chamam de primos, né? Morreu, era o melhor amigo dele. E ele fica ali realmente muito confuso, e ele se perde no meio daquilo tudo. E esse episódio número 7 da segunda temporada, cujo título é Forks, é totalmente focada no Rich. Ele não é o personagem principal, né? Quem é o principal é o Carmy, mas o Rich, ele assume o protagonismo desse episódio e é um primor, gente. Nossa, é maravilhoso, eu quero assistir de novo. Mas enfim, vamos lá, Catarina, chegue de enrolação e conte-me logo o que, afinal de contas, você viu de tão que tenha tanta sinergia com a vida em condomínio, especificamente para os síndicos, os gestores. E aí, gente, eu começo com a primeira lição, que é propósito. O Rich, ele estava realmente perdido e muito desanimado com o restaurante após a morte ali do seu sócio, e quando chega o Carmy, cheio ali de vontade de fazer mudanças, e o Rich foi muito resistente a essas mudanças. E aí, o que acontece ali durante todo esse processo de reformar o restaurante, de trazer novidades e por aí vai? O Carmy resolve mandá-lo para trabalhar como um estagiário num restaurante de altíssimo padrão, lá da cidade deles, de Chicago, e que eu soube depois que eles se inspiraram e gravaram em um restaurante que realmente existe lá na cidade. É aqueles restaurantes, gente, que tem fila, que você tem que esperar tipo um ano para conseguir jantar no lugar. Então ele foi trabalhar como assistente, como estagiário durante uma semana. E ele começa lá trabalhando como enxugador de garfos. Por isso que o nome do episódio é Forks, garfos. Porque ele começa tendo que limpar, enxugar, lustrar os garfos de maneira a não deixar com nenhuma manchinha. Sabe quando a gente deixa o garfo secando lá naquele negocinho, naquele suportezinho, quando a gente lava a mão mesmo, e não na máquina de lavar? Que fica, se você deixa ele secar, naturalmente ele fica cheio de manchinha, né? Então, a grande missão de Rich era que todos os garfos ficassem perfeitos, muito bem enxutos, sem nenhuma manchinha. E aí ele fica meio revoltado com essa função, porque, né, gente, não é legal, né? Você ficar ali o dia inteiro enxugando garfos. Mas ele pega gosto e vai fazendo o negócio. E trabalhar essa uma semana nesse restaurante foi resgatando nele o propósito do trabalho dele no próprio restaurante dele. E ele começou com uma tarefa que aparentemente é super simples, mas
que aos poucos vai transformando a vida dele, porque ele começa a recuperar qual era o propósito dele naquele restaurante, qual era a missão dele naquele lugar. E começando com essa pequena e simples e simplória atividade, ele começa a resgatar aquilo que depois vai culminar numa grande transformação. E aí, durante essa uma semana, ele se transforma, traz de volta aquela sua vontade de trabalhar no restaurante. E, enfim, depois eu chego lá com outros itens que foram trazendo essa construção, essa reconstrução do personagem. E aí a gente chega na segunda lição, no segundo ponto de conexão da vida do Rich e dessa semana tão intensa que ele teve com o nosso trabalho aqui como síndicos e como gestores, né? Que é a disciplina. Quando a gente está desestimulado, e isso acontece muito com os síndicos, né? E falta motivação, então esse segundo ponto é sobre disciplina e motivação. A gente acaba meio que fazendo as coisas se arrastando. Sabe assim, quando você já está meio cansado da jornada, já há muitos anos no cargo de síndico, ou quando as coisas vão acontecendo no prédio que tira o brilho, tira o gás, às vezes moradores, pessoas que reclamam, muito trabalho que precisa ser feito quando falta muita grana também, e aí a gente não consegue avançar com as coisas e a gente vai ficando meio para baixo, meio sem vontade de fazer as coisas. Isso eu acho que acontece com qualquer pessoa, em qualquer profissão, mas no caso do síndico, isso acaba acontecendo com, às vezes, até uma frequência maior, né? E aí, o que acontece com o Rich, nessa uma semana em que ele trabalha lá, é que ele vai ficando um cara disciplinado e ele vai recuperando a motivação ao trabalhar como estagiário dentro de um sistema daquele restaurante que tem os processos super bem definidos, com um líder que exige dele um trabalho bem feito e que não hesita em fazê-lo repetir a tarefa, no caso lá de enxugar os garfos. O cara fala, olha, você só vai passar para enxugar colher depois que você estiver muito bom em enxugar garfos. Então, ele ter que se submeter a uma disciplina super rigorosa foi um ponto de virada na vida dele, né? E aí o que acontece? Para ele estar lá no restaurante, ele precisava acordar todos os dias às 5:30 da manhã. E é muito interessante ver como que vai sendo cada dia. Porque toca o despertador no primeiro dia, ele acorda daquele jeito, né? Vai se arrastando, escova o dente, lava a cara de qualquer jeito, bota qualquer roupa e vai, né? Com aquela cara de tipo, putz, tô indo pra forca. Mas aí, conforme ele vai aprendendo, vai aprimorando ali as suas competências de enxugar garfos e outras coisas mais que depois ele vai assumindo, ele começa a se motivar. Ele começa a ficar empolgado com aquele trabalho, porque ele começa a ver o resultado daquele trabalho dele refletido na satisfação dos clientes, isso vai numa crescente nesse episódio. E aí o que acontece? No último dia lá, dessa uma semana de estágio que ele faz, ele já acorda antes do despertador tocar, de tão motivado que ele estava, e tamanha foi a disciplina e o comprometimento dele com aquele trabalho. Então, gente, às vezes, nós, como síndicos, precisamos forçar a disciplina primeiro, mergulhar ali nos processos, né? Melhorar os nossos processos muitas vezes, porque daí, com isso, nos forçando com essa disciplina, e aí a gente entrando numa engrenagem que funciona, a motivação ela vem e é isso que vai dar a sustentação para a coisa, né? E aí junta com o propósito dele que foi resgatado. E aí agora nós vamos para
o terceiro item, a terceira lição que eu extraí desse episódio de The Bear, que é a hospitalidade e o servir às pessoas. E aí, nesse restaurante que o Rich vai fazer o seu estágio, o chefe dele explica para ele por que ele tem que enxugar os garfos com perfeição. Porque o Rich fala assim, pô, cara, mas para que tanto esforço? É só um garfo, a pessoa nem vai reparar, né? Ele foi com aquela conversa. E aí, o que o chefe dele lá explica? Que o trabalho em um restaurante, nesse ponto, ele faz ali uma comparação com hospital. E aí vem a palavra hospitalidade, que é o que ele explica, né? Por que a gente fala de hospitalidade no trabalho e nessa parte de serviços que o restaurante está inserido? Porque hospitalidade tem a ver com servir as pessoas, servir bem. E o síndico e os funcionários sempre devem ter isso em mente, servir as pessoas. E aqui, gente, é bem importante fazer uma diferença entre servir e ser subserviente, tá? Em situações que envolvem humilhação ou assédio, porque não é disso que eu estou falando aqui. A gente sabe que nessa relação de serviço, né, no caso do condomínio, os funcionários, o próprio síndico, tem muito morador que trata mal funcionário, síndico, acha que a gente é capacho e que eles estão aí para pisar em cima da gente, vem pessoas cheias de exigências, achar que a gente está ali à disposição, e não é disso que se trata, tá? O servir com esse tipo de maus tratos e de pessoas que, enfim, querem abusar, né? O servir, o ato de servir, do lado do síndico, do lado do funcionário, enfim, isso se aplica em qualquer coisa. Servir as pessoas é para a gente cuidar, atender bem, ajudar as pessoas a viverem bem no condomínio, na comunidade e na coletividade. Isso tudo a partir do ato de servir. Então, vamos ter aí em mente esse valor que é a hospitalidade, o do servir bem as pessoas, para que elas morem bem, para que elas convivam bem, e que isso seja algo que se espalhe para as outras pessoas. Porque quando a gente é bem tratado, quando são gentis com a gentileza pode ser aflorada na pessoa que recebeu um ato de gentileza. E no condomínio a gente pode fazer com que essa corrente do bem flua. Então experimente praticar a hospitalidade no seu condomínio e leve esse valor para os seus funcionários também. E agora a gente chega no quarto item, no quarto valor que tem tudo a ver com a hospitalidade, que é encantar as pessoas. E nesse restaurante que o Rich vai lá fazer o seu estágio, toda a equipe, todo o time, a começar pela chefe de cozinha, eles tinham em mente esse esforço de surpreender os clientes. E era assim, gente, de todas as maneiras que vocês podem imaginar. Numa das cenas que eles estão ali, uma reunião que eles fazem antes de abrir o restaurante para receber os clientes do dia, eles têm a lista das reservas, porque é um restaurante onde as pessoas só vão quando elas têm reserva, né? Então eles sabem os nomes das pessoas e às vezes eles conseguem dar uma assuntada nas redes sociais dessas pessoas. E aí, uma coisa assim que foi muito surpreendente, eu achei muito bonito. Um dos clientes que vai ser atendido nessa noite é uma família que havia postado nas suas redes sociais essa noite vamos jantar no restaurante tal.
e a gente vem economizando o ano inteiro para conseguir realizar esse nosso sonho de estar lá e de desfrutar desse momento tão especial. Então, os funcionários mapeiam os clientes. Então, eles viram essa postagem e o que eles decidiram? Nós não vamos cobrar a refeição dessa família. Porque, enfim, viram lá qual era o perfil deles, viram todo o sacrifício que eles fizeram, né, deram lá a sua pesquisada e surpreenderam esses clientes com o no check, então eles não teriam que pagar aquela refeição. E foi algo assim incrível, né, depois de ver a reação das pessoas. E é claro, né, a gente está falando aqui de uma ficção, não sei se existem restaurantes que fazem isso, enfim, talvez até tenha. E não estou aqui falando, síndico, para você não cobrar a cota de condomínio do morador, tá? Não é sobre isso que estamos falando aqui. Mas sim de ter esse olhar cuidadoso com as pessoas, de ter um esforço em conhecer a sua comunidade, né? E isso, lógico, que demanda um esforço. E nem sempre o síndico vai ter condições de mapear e conhecer tão profundamente as pessoas. Mas às vezes é um exercício de observação muito simples. Às vezes os próprios funcionários sacam algumas coisas dos moradores e que é possível elaborar ali pequenos gestos e ações que vão trazer esse encantamento dos seus clientes, no caso dos condôminos, né? E outro exemplo que traz nesse episódio sobre como que o encantamento pode ser construído ali no restaurante, é que eles também prestam atenção nas conversas que estão ali rolando na mesa dos clientes. E aí, numa dessas, o Rich já saiu do posto de enxugar garfos, ele vai servir as mesas, e ele escuta uma conversa de uma mesa ali de clientes, de pessoas que não são de Chicago, são de uma outra cidade, falando assim, puxa vida, a gente vai ficar sem experimentar a famosa pizza de não sei o que é alguma pizza famosa, de algum sabor muito específico que é feito lá em Chicago. E aí ele chega na cozinha e fala, gente, eu escutei a mesa número tal, a pessoa falando que vai sentir falta de comer a pizza, porque não conseguiu, não vai ter tempo, já estão indo embora. E imediatamente o pessoal lá da cozinha dá uma missão para ele. Vai na pizzaria do lado, porque ele falou assim, nossa, a gente vai ter que fazer a pizza? E o pessoal, não, a gente não vai fazer a pizza. Mas vai na pizzaria do lado, compra a pizza do sabor tal e traz para cá. Aí ele vem com a pizza, e aí o que o pessoal da cozinha faz? Eles dão uma gourmetizada na pizza. Então eles cortam a pizza ali naquele, uns redondinhos assim, como se fossem pequenas porções, dão uma incrementada ali nos ingredientes e coisa e tal, e aí o Rich vai lá e serve a porção dessa pizza que as pessoas estavam falando, mas de uma forma super encantadora, bonita, com mais alguns ingredientes para dar um charme. E aí o que acontece? Tem aquele efeito, uau! Puxa vida, você escutou a nossa conversa e você deu um jeito de fazer com que isso acontecesse. E, gente, não tem como não se encantar quando você se sente ouvido e você tem um desejo atendido, né? No caso ali foi com essa pizza, né? Uma coisa simples que não custou quase nada para eles, mas eles tiveram que dar um jeito ali dentro da rotina da cozinha, né? E aí, no outro episódio, né, seguinte a esse, o Rich leva isso como lição e na inauguração do restaurante dele, reformado, tem uma pessoa que é muito importante ali para eles, que é o Jimmy. E depois que o Jimmy é atendido e já está fechando a conta, eles fecham com chave de ouro, levando para ele uma sobremesa especial e que não está no cardápio, que é uma sobremesa de banana com chocolate. E que ninguém sabe o que tem por trás dessa sobremesa, mas que pela expressão do rosto do Jimmy e da esposa, eles ficam assim, nossa, banana com chocolate.
eles ficam super tocados e se sentem extremamente bem atendidos e ficam felizes. E o Jimmy, inclusive, tem uma atitude de mais respeito com o Rich, porque eles tinham lá umas tretas entre eles, né? Para quem acompanha a série sabe disso. E esse gesto de oferecer essa sobremesa que está fora do cardápio e que tem a ver com algo muito particular dele, trouxe esse efeito uau. E aí, gente, os síndicos funcionários, eles podem antever situações, podem se organizar para ter um primor nos serviços no condomínio. Às vezes podem ser coisas simples, como um melhor treinamento dos funcionários, para o pessoal que está ali na linha de frente de atendimento, na faxina, na limpeza, na manutenção de alguns equipamentos, nas flores que a gente coloca no hall social. Então, às vezes, são pequenos detalhes que podem transformar a maneira como uma pessoa mora no condomínio, como ela enxerga a gestão, e dela também se sentir acolhida, se sentir pertencente, e andar pelo condomínio com aquele sentimento de que isso aqui é a minha casa, né, e está além do apartamento dela, né, é o hall social, é o corredor ali do andar, é a garagem, é a piscina, e por aí vai, né. Então, é o primor nos serviços, na organização, pequenos gestos que vão despertar nos moradores esse senso de pertencimento e vão arrancar sorrisos desses nossos moradores, né? E agora nós chegamos no quinto item aqui das lições da série The Bear, que é ser bom com pessoas. A grande qualidade do Rich é sacar as pessoas. Ele tem esse olhar, né, esse magnetismo, e faz parte ali da essência dele, né? Ele saca as pessoas, ele tem esse talento inato para quebrar o gelo, para falar boas tiradas. Ele é o cara da galera, né? Se a gente puder colocar nesses termos. E isso, que é uma característica tão importante num restaurante, por exemplo, ali para quem recebe as pessoas, quem cuida do atendimento, e estava sendo subutilizado nele, até porque ele também estava desconectado, ele estava ali perdido durante todas essas mudanças que o restaurante estava passando, né? E ele conseguiu resgatar essa sua característica, esse seu traço, e aprimorar a forma como ele aborda e trata os clientes com simpatia e empolgação. E aqui, gente, vocês podem, né, vocês síndicos que estão me assistindo, vocês podem falar, ai, Catarina, mas eu não sou bom com pessoas, né, a minha pegada maior, assim, na gestão é com a parte financeira, é o planejamento, é fazer realmente a gestão ali, a parte administrativa, eu gosto mais da parte de manutenção, eu sou engenheiro, então eu me ligo mais nisso e tal. Então nem sempre vai ser ali a sua qualidade, né, a sua habilidade número 1, ser bom com pessoas, tá? Mas, gente, eu vou dizer para vocês que essa habilidade precisa ser desenvolvida por você, síndico, tá? Isso também eu posso estender para os funcionários, porque a gente lida com as pessoas. Então a gente precisa desenvolver essa habilidade, sim. Lógico que eu não estou dizendo aqui para você dar o seu celular pessoal, ficar ali 24/7 à disposição das pessoas. Não é sobre isso que estamos falando, tá, gente? Mas precisamos ter, sim, essa disposição em lidar com as pessoas, em ouvir as pessoas, em ser empático. Isso faz parte do trabalho do síndico também. E se você, síndico, não tem jeito, não gosta, não tem como, não tem a paciência, de repente não vai ter ali o tempo para se dedicar para desenvolver essa habilidade, é muito importante que tenha alguém na gestão com esse perfil. Pode ser um subsíndico, pode ser um conselheiro, às vezes pode ser um morador mais envolvido com a gestão, que tem esse traço de ser bom com pessoas e que ele vai poder fazer ali as suas vezes de
no lugar do síndico para resolver algumas situações e ouvir as pessoas. Então é importante que haja essa figura ali para poder acolher as pessoas, né? Porque, afinal de contas, a vida em condomínio é sim sobre pessoas e comunidade, tá bom? E agora, seguindo aqui na listinha, chegamos no sexto ponto, que trata de excelência. E aí, gente, na série, especificamente a partir aí desse episódio, depois isso se repete em outros episódios, surge uma frase que é "Every second counts". É um letreiro que, traduzindo, cada segundo conta, que fica embaixo do cronômetro da cozinha, como um lembrete de fazer tudo com primor, cuidado, de dar o seu melhor. E a gente sabe, né? A gente sabe não, né? Porque eu, gente, não sei como que é a dinâmica de restaurante, de cozinha de restaurante, não. Eu sou bem cliente, tá? Inclusive eu não cozinho quase nada, eu mal e mal sei fazer ali uma omelete. Sou péssima, não é minha praia. Mas a série, ela mostra totalmente os bastidores de como funciona, como opera uma cozinha de restaurante. E, gente, é uma fila de produção, né? Tem que picar as coisas, tem que deixar as coisas já pré-prontas, tem que etiquetar o nome dos ingredientes, a data, a hora que o negócio foi preparado. Então ali, gente, é uma linha de produção ferrenha. E, inclusive, antes deles inaugurarem o restaurante, eles fazem um estudo de quanto tempo eles levam para fazer os giros ali nas posições dentro da cozinha e tentando otimizar a sequência e aonde as pessoas ficam para economizar tempo e trazer agilidade no preparo das refeições para os atendimentos das mesas serem rápidos, né? Ou pelo menos ser o mais rápido possível e não perder tempo. Então, isso tudo, né, essa coisa do every second counts, é muito sobre processo, sobre você estar focado e de você ter excelência no trabalho que você faz. Isso tem tudo a ver com a vida em condomínio, né? E no caso do Rich, isso entrou nele de uma tal forma, né, que impactou a maneira como ele se veste. Ele era um cara que estava desleixado, que ia trabalhar se arrastando, sabe? Quando a pessoa vai, ai, tenho que ir, com a pior roupa dele, sabe? Aquela camiseta toda amassada, toda folgada, aquela barba toda desgrenhada. Ele estava desse jeito, né? E essa coisa da excelência pegou nele de uma maneira que, de um cara desleixado, ele passou a usar terno, porque isso fazia com que ele se sentisse melhor com ele mesmo. Então é sobre autoestima, propósito, motivação com o trabalho que se executa com amor. Então esse foi a sexta lição que eu trouxe aqui da série para a nossa vida em condomínio. E agora chegamos à sétima lição, que é o benchmarking. O Rich aprendeu tantas coisas bacanas durante essa semana de estágio que ele fez no restaurante, que nessa imersão ele não coube em si com tudo que ele aprendeu e ele já saiu praticando no restaurante, na hora que ele volta para o restaurante que estava ali em vias de ter a inauguração após a reforma, né? E o que é bacana assim da gente trazer, e por que eu trago essa palavra benchmarking? Porque ele trouxe tantas boas práticas que ele aprendeu ali nesse restaurante que ele implementou no restaurante dele. Aquele negócio da surpresa na sobremesa, a maneira como ele se apresenta, como ele trata as pessoas, né? Isso tudo ele implementou. E isso é importante para o síndico também fazer os benchmarkings dele com outros síndicos que ele pode conhecer do mercado, né? Então você pode trocar ideias, perguntar para outros síndicos, como que você resolve determinadas situações
nos seus condomínios, né? Existem alguns grupos de síndicos, eu participo de alguns deles, inclusive um que é super bacana, do Síndico Net Club. Quem não conhece o Síndico Net Club, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você conhecer um pouco mais desse programa do Síndico Net. E nós temos uma comunidade ali super ativa, com vários síndicos trocando ideias, boas práticas, resoluções de problemas. E esse é o famoso benchmark, que isso dá para fazer com condomínios também, e isso, gente, vai elevar a sua gestão de uma maneira, assim, incrível e transformadora, bastando ali você ter uma troca de ideias. E agora chegamos à 8ª e última lição, que é sobre praticar a humildade todos os dias. E aqui eu vou escrever uma cena desse episódio, é uma cena linda, que o Rich tem com a chefe de cozinha desse restaurante, que ele faz um estágio, e a chefe, acho que muitos de vocês com certeza vão conhecer essa atriz, que é a Olivia Colman, da série The Crown, que ela interpreta a rainha Elizabeth, lá da Inglaterra, durante algumas temporadas, né? E ela é a chefe de cozinha. E aí, essa cena, ela tá ali na cozinha descascando cogumelos, e o Rich chega ali do lado dela, pergunta pra ela e começa a descascar junto com ela. Eu posso aqui bater um papo com você e descascar junto? Ela pode, né? E aí ele começa a descascar e vai conversando com ela. E ele pergunta, né? Por que você descasca os cogumelos, né? Por que já não serve direto cogumelo, né? Seria uma frescura descascar os cogumelos? E aí ela responde para ele que vai muito além disso, que o descascar os cogumelos é um gesto singelo de mostrar para os clientes que alguém se dedicou a ter esse cuidado no preparo do prato que a pessoa está ali degustando, né? Então esse foi o primeiro aprendizado ali que ela traz para ele. Mas aí ele pergunta para ela, mas escuta, você tem aí, né, os seus assistentes de cozinha, pessoas que picam ali os legumes, que fazem todos os preparativos, e ela é a chefe, ela não precisaria estar fazendo aquele trabalho. E aí ela fala, quando eu faço isso, eu descasco esses cogumelos, eu deixo a minha arrogância de lado e eu volto para o lugar aonde eu comecei. E, gente, realmente é muito fácil a gente entrar pelo caminho de só dar ordens aos outros e esquecer onde tudo começou, né? Então, humildade é um valor que deve nos acompanhar o tempo todo. E o síndico, é importante que ele desça do patamar de gestor e ir para a operação de tempos em tempos, para ele se manter conectado com o dia a dia do seu time, ouvir as pessoas e ter em mente que ele deve ser sempre um eterno aprendiz. Então, essas são as 8 lições que eu extraí desse episódio super especial da série The Bear. E fica aqui essa comparação com o nosso universo de condomínio, para você síndico, para você funcionário de condomínio e também para você que é morador e acompanha aqui o canal. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou disso tudo que eu trouxe aqui para vocês. Vocês concordam comigo? Se vocês aí que já assistiram esse episódio lembraram de mais alguma outra coisa que eu esqueci de comentar, então escreve aqui embaixo que eu vou adorar ler o comentário de vocês. E se você gostou, deixe o seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você é avisado na próxima vez que nós tivermos um novo vídeo aqui no canal. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!